Zuca. Eu quero já começar com o Felipe agora, passar primeiro para ele começar essa música que está causando, ela é antiga, mas até hoje ela é tão atual, né? Na verdade, o Bezerra da Silva ele era pródigo em atacar a questão justamente do uso, né? Do uso da maconha, enfim. E justamente numa época em que o uso, e aqui a gente está falando justamente de que o sujeito jogou a semente e nasceu o matagal. Eu me recordo, só abrindo parênteses, eu me recordo quando eu morei em Santa Catarina, e eu morei 5 anos lá, de 2003 a 2008. E um dia saiu na capa da Zero Hora de lá, do Diário Catarinense, uma foto do canteiro de entrada de Criciúma.
E no canteiro de entrada de Criciúma tinham 3 pés de maconha dessa altura, né? Que alguém plantou. Que ficou lá no canteiro de entrada. Então, mas numa época, né, em que o uso de maconha, né, dava cadeia, né, que hoje em dia já não dá mais, né, em virtude da descarcerização, né, que se estabeleceu, é crime ainda, mas não dá mais cadeia. O uso de droga deixou, né, digamos assim, trazer essas consequências, mas o engraçado é justamente o seguinte, o trágico, né, o tragicômico da história. Naquela época a gente tinha, a gente não tinha, digamos assim, as drogas sintéticas, né? Essas drogas, êxtase, etc., MD, usados em festas, muito usadas em festas raves. E essa alteração da legislação, ela acontece justamente quando a gente começa a ter uma grande quantidade de prisões de jovens, né, das classes A e B. E aí esses jovens acabam sendo presos nas festas, né, por policiais apaisando nas festas, e isso acaba levando ao movimento do Congresso Nacional para descarcerizar o uso, né? Então o artigo 28 da Lei 11.343 veio com essa peculiaridade, né? Curioso isso, né? Ou seja, quer dizer, nada mais do que de como as coisas acontecem no nosso país. E a música fala não só disso, mas fala de tortura também, né? Na hora do sapé caiaiá, quer dizer, é justamente isso, na hora que acontece a tortura no meio policial. Eu só queria deixar bem claro uma coisa, porque efetivamente eu critiquei a polícia várias vezes, a polícia merece ser criticada, mas a polícia desempenha um papel fundamental, né, na sociedade, né? A gente não pode achar que todos os policiais, a gente não pode achar que a maioria dos policiais são policiais desonestos, são policiais corruptos, são policiais que abusam da sua atividade. Mas efetivamente existe, né, por parte de algumas pessoas que desempenham atividade na polícia, efetivamente abusos, né? Me lembro daquela música do Lobão, né, Canos Silenciosos, que diz mais ou menos que... como é que diz? Agora esqueci. Homens fardas, cacetetes, camburões, abusando da lei com suas poderosas credenciais, né? Quer dizer, é isso, né? É o poder, né? É o mau uso do poder, né? Quando, na verdade, assim como eu tenho um administrador público que subverte receita, dinheiro público para o proveito pessoal, em virtude do poder, eu vou ter isso em relação ao policial também, né? Que muitas vezes ele vai usurpar do seu poder, exceder, melhor dizendo, do seu poder, para uma satisfação pessoal, mesmo que não seja uma satisfação monetária, mas que seja uma satisfação de prazer, de vingança, enfim. Os policiais, eles vivem num conflito constante, né? Policiais militares e policiais civis. Então eles vivem uma situação de conflito, sei lá, um tiroteio, alguma coisa do gênero. No dia seguinte eles estão de novo no fronte, né? Existe muito mal, por parte das polícias militares, é muito mal feito o processo de acompanhamento psicológico, de superação de traumas. Estrutura, né? Para quem está... Até para pouca quantidade que tu tem para conversar, né? Escutar o desempenho deles, né? Porque eles trabalham sob pressão. O policial, por parte, nesse ponto, digamos assim, da vida dele, nesse ponto ele é vítima. Nesse ponto ele é vítima da forma como o Estado estrutura a polícia. E muitas pessoas falam assim, e os direitos humanos dos detentos, mas e os direitos humanos do cuidador, né? Do policial? Onde é que fica? É verdade. Giancarla, vou passar para a Giancarla e daí eu vou pedir para a gente deixar o tempo para os participantes poderem falar, para a gente poder cumprir o horário. Pois é, nessa questão dos policiais, a gente, inclusive na Liga dos Direitos Humanos, a gente conseguiu algo que eu acho muito importante, que é uma aproximação, é um diálogo efetivo na forma de capacitação, tanto com a Polícia Militar quanto com a Polícia Civil, através de representantes dessas entidades que têm essa sensibilidade, que têm esse olhar, né? São pessoas dessas corporações, dessas instituições, e que nos relatam que dentro dessas entidades é extremamente difícil, tem toda uma estrutura histórica, volto a enfatizar a questão do período da ditadura, que a formação do policial militar era como um pitbull mesmo, assim, sabe?
primeiro mata, depois pede identificação, algo mais ou menos assim. Então, mudar uma mentalidade assim, e é muito importante esses cursos de formação, essa questão das disciplinas de direitos humanos na formação do currículo, né, nos cursos de formação policial. Acho que é algo que, bom, vai ficar para algumas gerações, mas não importa, né? Tem que se fazer algo, tem que fazer agora. Né? Não é porque não se fez ontem que aí vai esperar que faça amanhã. Acho que o problema sempre é esse. Se espera que o outro faça, né? Se espera pelo outro. E aí eu queria voltar nessa questão que o Felipe falou antes, né? Da sociedade do quadro. Porque agora, em relação a essa música, essa letra, falando da maconha, de outras drogas, as drogas que são consideradas ilícitas, a criminalização de quem usa uma droga, do traficante, a gente não vai entrar aqui em toda essa discussão muito ampla, né? Muito ampla, muito complexa, não é uma questão de ser a favor ou contra, a questão, eu gostaria de colocar nesse momento, assim, aquilo que é considerado ilícito, por que é considerado ilícito? Né? E aquilo que é considerado lícito, portanto, que pode, então vamos trazer aí o exemplo de outro filme, O Jardineiro Fiel, acredito que a maioria deve ter visto, porque aí a gente entra na questão da indústria farmacêutica. E há toda uma questão de serem remédios, de serem lícitos, de ter receita, de haver uma recomendação para uso. Quando essa recomendação para uso, por exemplo, para Ritalina, para uma série de anfetaminas, que tem efeitos que, se não forem realmente levados, dosados, e tem toda uma questão também de modismo aí, a coisa de se aliviar a dor, anestesiar a dor. Né? Viver faz parte de viver, né? A dor. Faz parte. Agora, a sociedade se anestesia de várias formas. E o uso de drogas ilícitas pode, por um lado, aliviar uma dor, porque faz parecer que as coisas têm um caráter menor do que tem. Então, entendo que nesse estudo recente agora, esse relatório aí do Escritório das Nações Unidas, na questão das drogas, está chamando a atenção para o comércio mundial de drogas que são consideradas lícitas. Porém, o estrago é enorme. E isso é algo que não vem se colocando, porque se envolve interesses poderosos da indústria farmacêutica de um modo geral. Quando a gente fala muito na questão das drogas, vamos sempre prestar muita atenção que se criminaliza, que se estigmatiza, né? Mas existe um lado aí muito glamourizado do uso das drogas e que as vítimas, eu coloco essa palavra, as vítimas diretas, você é feliz, né? Você vai ficar bom. O Felipe falou das festas, inclusive esse estudo mostra que muitas pessoas usam isso para se divertir mesmo. Né? É como um filme que é para entretenimento. Né? Agora, vejam o alcance que isso tem, porque quando a gente está falando em drogas, a gente tem que falar nas escolas, nas famílias, nas crianças, nos jovens, e também no direito de cada um, que aí a gente entra numa outra questão, né? O direito individual, o direito subjetivo, mas as consequências que advém daí. Felipe, tu ia falar alguma... Não, justamente isso, quer dizer, que tudo isso vem do porquê disso tudo, né? A gente vive numa sociedade que demanda prazer, né? A gente precisa de prazer o tempo inteiro. E a sociedade carente de prazer. Né? E agora colocando a droga, né, como um meio de atingir um prazer, de sair dessa realidade, eu não vejo a droga dentro de uma favela, de uma comunidade que não tem nenhuma estrutura, como quando eu vejo alguém consumindo droga, eu não fico assim criminalizando o consumo da droga. Eu fico pensando em que contexto social aquela pessoa está inserida para estar consumindo aquilo. E aonde eu já vi isso acontecer, não tinha presença do Estado, muito pelo contrário. Era o poder paralelo, era um clima de tensão, era um esgoto a céu aberto, eram vias, ruas que eu tive que passar de lado. Então, eram lugares que o Estado não vai lá, que ele não está presente lá, que não tem um teatro lá, né? Que digamos assim,
a válvula de escape é o futebol, o sexo, a droga e a igreja. O que a gente vai fazer com uma comunidade que é extremamente carente de cultura, de oportunidade, de potencializar o conhecimento e tantas características que poderiam ser desenvolvidas num grupo que é marginalizado, né, estigmatizado, né? Então é fácil a gente criminalizar quem consome, mas vai viver no presídio central com 240 detentos numa galeria, né? Sem ter um trabalho para fazer, sem ter saúde. A gente tem o maior foco de tuberculose do mundo no presídio central de Porto Alegre, né? Sendo que o professor falou numa palestra dele, né? 60 lá em Gramado, ele palestrou sobre esse tema. 60%, né, professor, da população está envolvido com tráfico, né? Isso aí. O presídio central foge à regra do percentual brasileiro de presos em relação ao tráfico. No Brasil são entre 20% e 25%. No central a gente tem quase 60%, 57%. A minha mãe está com os microfones, gostaria de passar a palavra aí para vocês. Quem é que pudesse levantar a mão que quer fazer uma participação, para dar um comentário aí, dar uma opinião. Acho que é importante a gente estar fazendo esse diálogo, viu? Porque a gente só vai conseguir crescer escutando o outro lado. Batendo no bolo. Exatamente. Se puder acender a luz, Rafael, ali para o pessoal, a gente chegar. A gente poder chegar com vocês. Boa noite. Se puder dizer o nome, né, e a profissão, uma referência só de Porto Alegre. Olha, meu nome é Ronaldo, sou estatístico, tá? E vocês falando agora sobre o assunto de drogas, vocês bem viram há pouco tempo atrás, nosso governo do Estado, nosso governador, junto com o ministro da Justiça, quebrando uma linha desse tamanho. Tá? Isso aí a gente toca do lado do desarmamento. Aumenta o volume só dele para a gente poder... Nós falando em droga, há bem pouco, hoje eu estou com uma boa idade, uma idade bem vantajosa, já aprendi muita coisa, já vi muita coisa na minha vida. Nós éramos assaltados, os assaltos que ocorriam envolviam 99% do assaltante drogado e tremendo na ponta de uma arma. Hoje, nós estamos sendo assaltados, não digo isso em todo o Brasil, não é só aqui em Porto Alegre, de cara limpa. Por quê? Porque eu citei antes, o nosso ministro da Justiça se preocupa muito em aparecer na mídia, junto com o nosso governador do Estado, quebrando uma arminha daquelas ali que vai ser até barrinha de chocolate, aquelas arminhas de chocolate, aquilo ali não é arma, e representando o armamento que se apresenta contra os nossos próprios policiais, que estão aí com a pistola com a venta, tá? E eles usando armamentos pesados que vem de fora, e o nosso ministro se preocupando com o desarmamento do cidadão, tá? Que hoje os bandidos os assaltam de cara limpa, não precisam mais da droga. O professor ali bem sabe disso, né, professor? E hoje eles estão de cara limpa. Antes eles chegavam de drogado para se assaltar. Por quê? Por causa do medo que eles tinham que a gente pudesse estar armado e reagir. Então, qualquer movimento que fizer susto dentro do carro, tu sofre uma bala, um disparo de arma deles. Hoje não, hoje de cara limpa eles só te atiram se acharam que não vão para tua cara. Agora, se tu fizer qualquer movimento, eles não vão te atirar, eles estão de cara limpa hoje, assaltando. Eles não estão mais de cara. Essa é a minha pergunta para o professor ali, que é o que eu, com a minha experiência de vida, eu estou realmente analisando tudo o que se passa nesse país, estou sempre lendo. Outro detalhe que eu gostaria de ressaltar para a professora lá, a nossa estudante, que é formada, é sobre... Perdão, agora perdi o foco da... Mas ocorreu agora há pouco. Talvez daqui a pouco, ele responde, daí tu... Responde depois. Quem gostaria mais de fazer para já passar? Pode passar para ele lá o microfone, para a gente já ouvir a outra pergunta e poder refletir. Tem outra pergunta do outro lado lá. Eu até tenho vergonha de falar assim em público, tá? Mas é que eu vou falar, porque hoje eu já assisti uma palestra, né, sobre drogas, e falaram uma coisa que eu acho interessante, que está muito na mídia, muito em voga, depois que o Fernando Henrique também apareceu, né, fazendo a defesa da maconha, da
defesa da liberação da maconha, falar sobre droga. Só que isso aí são vários focos diferentes, né? Porque nós temos a parte jurídica, né? A parte de quem tem pessoal, né, conhecido, envolvido e tal. Mas falaram uma coisa muito interessante, que estão tão preocupados com droga, que realmente é uma coisa preocupante, mas não se preocupem em ver a estatística de como é que está a fome, porque hoje se gasta muito em função do sobrepeso, certo? Se for olhar assim, dados, né, de saúde, estatística, e também se pensa muito em o que acontece, mais do que as drogas talvez, seja o caso de discutir sobre a fome. Tem muita gente passando fome e muita gente com sobrepeso. Aí acontece um gasto de saúde pública, que hoje hospitais são caríssimos, está tudo muito caro, e também por ser uma sociedade do prazer e de ser virada para a estética, não sei o quê. Então, um monte de coisa que vocês falaram, que falaram também, né, que tem muita coisa por trás. Estou falando da droga porque é uma coisa que, claro, assusta, a boca de fumo, ou não sei o quê. Óbvio, ninguém quer uma coisa dessa na sua família, ou não sei o quê. Só que são coisas que são completamente diferentes. Primeiro, estatística de droga, quanto mata? Estatística de fome, de pessoas com sobrepeso, hoje com problemas de diabetes, não sei o quê, que precisam ocupar espaço em hospitais, em clínicas, e a gente não tem do governo essa coisa de se preocupar em alimentar o povo que não tem alimento, educar o povo que não tem alimento, ver o povo que tem dinheiro para se alimentar, que está se alimentando muito mais do que precisa, e aí gerando também retorno financeiro para a saúde pública e para outros interesses, como dizia o Brizola, né? Então, assim, realmente é complicado, mas começa com educação, começa com saneamento básico, você começa com várias coisas antes de chegar a jogar pedra, sabe, nas drogas e nos consumidores, nos traficantes. Assim, eu até, se há governo, eu sou em contra. Se eu pudesse dizer uma coisa dessas, tá, diria, não, quer dizer, gostaria, né? Mas assim, aquela coisa de todos os brasileiros são iguais, os outros são iguais perante a lei, não são assim, porque eu não sei se eu pedi para nascer ou não sei o que aconteceu antes, e se tinham antes, então não tenho essa certeza. Agora, com certeza eu não queria nascer num lugar já com uma canga, sabe, no meu pescoço, né? Eu não gostaria que meus filhos, eu tenho filhos adolescentes numa idade de periculosidade, digamos assim, né? Porque é uma fase de experimentações. Então, assim, eu acho injusto a gente hoje nascer com uma canga no pescoço, mesmo sendo uma criança, em qualquer lugar do mundo, onde tu tenha que te registrar, né, num cartório, tem que ser gente, né, e sendo tu obrigado a te registrar, tu passa a ser um cidadão daquela terra, daquela nação, e aí tu paga, e se tu não registrar teu filho, pode ser preso, né, sei lá, aí vem conselho tutelar, não sei o quê, né? Só que quando tu registra para legitimar aquela criatura que está nascendo, tu também está criando um ser daquela nação que vai ficar amarrado a impostos e vai ficar engessado e acabar dopado por um condicionamento que é da humanidade inteira. Entendeu? Então, assim, não é só desse país, não é só dos Estados Unidos, não é só Europa ou África que tem problemas, nós temos problemas mundiais hoje em dia. Vamos dar... Agradeço. Qual é teu nome? Teu nome? Maria Antônia. Obrigada. Laura. Obrigada, viu, Laura, pela participação. Vou dar oportunidade para os outros, por causa que o tempo está encerrando, para a gente poder retornar a resposta dos professores e também das considerações dos músicos finais, para a gente cumprir o horário. Se puder ser breve, para a gente poder ter. Sim, não, é só uma. Que nome? Meu nome é Vitor. Engenharia ambiental, nada a ver com direito e coisa, mas me interessa também por esse assunto faz bastante tempo também, principalmente essa questão de legalização e tudo mais, mas uma questão que eu me pergunto faz muitos anos e até agora eu não consegui ter uma resposta assim que me satisfizesse. Eu gostaria então de botar aqui porque eu acho que cabe, é que toda vez que as pessoas falam em legalização e que a legalização vai ajudar a acabar com o tráfico, eu não sei, a impressão que eu tenho é que as pessoas pensam que
quando parar de dar dinheiro pro tráfico é que nem bactéria, assim, quando acabou a comida elas vão sumindo assim, vão morrer, assim, sabe? Porque eu penso, sei lá, são quantas pessoas, são milhares de pessoas fortemente armadas, daí tu vai parar de dar dinheiro para eles, o dinheiro vai parar de ir para lá, eles não vão vir buscar dinheiro, tipo, eu não vejo essa discussão sendo feita assim como se vai trabalhar essas questões, entendeu? Tipo, eu vejo, sei lá, vejo o Afro-Reg, né, o José Júnior, então aquele projeto, sei lá, de inserção social das pessoas que trabalham nisso, mas tu vê que é um trabalho que é pessoa por pessoa, assim, que nem o Luiz Eduardo Soares fala, né, um cabeça de porco, assim, que é um por um, né, só que se é um por um, então como é que tu vai fazer isso de repente de uma hora para outra, assim? Então eu não sei se gostaria de se pudesse responder. Então eu vou pedir para ser bem breve para os músicos também darem a sua palavra final. Eu vou fazer o sorteio dos livros, tem 2 livros para sorteio e já entrego os certificados. Felipe, primeiro. É difícil ser breve. Mas, bom, em primeiro lugar, a questão das drogas e a questão da violência. Né? Em relação o que se extrai, qual é o ponto, eu acho, central em relação à discussão de drogas? Né? É justamente aquilo que passou um pouco no que tu falasse. A questão é de saúde pública. Ponto. Né? É dessa forma que a gente tem que enfrentar a questão das drogas. Se a gente faz campanha contra o crack, contra sei lá, qualquer coisa, qualquer droga, dizendo que ela causa danos às pessoas, que as pessoas morrem, a gente está dizendo, na verdade, que isso é uma questão de saúde pública. Só que, como tal, a gente tem que enfrentar isso como saúde pública. Tá? Eu vou dizer uma coisa que talvez, sei lá, não sei se choque ou se cria uma antipatia, mas pouco importa. Se eu sou drogado, se eu sou viciado em cocaína, tá? Eu tenho que ter o direito de usar uma droga que seja só aquela droga. Tá? Ou seja, qual é o problema? O problema é que o primeiro problema de saúde que a gente verifica é que aquilo que se vende como droga para as pessoas, na verdade, é muito pior para a saúde delas do que seria a própria droga que elas acreditam que elas estariam consumindo. Né? O que aconteceu com o Oxy, a criação do Oxy, é um pedaço disso. Né? É um pedaço do que aconteceu. Então, na verdade, esse ponto eu acho importante, porque eu acho que a gente tem uma perda social em termos de saúde também e maior do que a própria droga com aquilo que se coloca na droga, justamente porque a gente não confere, porque a gente deixa para um poder paralelo cuidar, na verdade, da saúde das pessoas. Então, primeiro ponto é esse. Em relação à questão do tráfico, eu acredito que sim, né? Eu acredito que não, mas eu acredito que não é da noite para o dia. Eu acredito que efetivamente o tráfico tende a deixar de ser um grande negócio. Hoje em dia ele já não é mais um negócio que ele era, né? Mas ele deixa de ser um grande negócio no momento em que tu transformas isso em algo legal. Né? Só que o problema é isso, tem que se criar um aparato de saúde pública muito forte para que eu garanta, entre aspas, né, o controle de qualidade dela. Eu só não consigo imaginar assim, alguém que tem uma arma, vou vender agora minha arma e vou entrar num curso profissionalizante, que agora o tráfico não dá mais negócio, sabe? Eu acho que ele vai fazer outras coisas. Claro, vai buscar outros meios, mas não significa que ele vai buscar, é que tu está partindo de um pressuposto talvez que seja, o sujeito que trafica é bandido. Não, justamente o contrário, mas tem todos os meios para ser, se assim for necessário. Na verdade, a gente vai perceber que a grande maioria da população do Madre Pelletier aqui, 60%, é de mulheres traficantes. Nenhuma delas anda armada quando ela trafica. A grande maioria dos traficantes não traficam armados. É que a gente tem a ideia de que o traficante é o cara do AR-15 e coisa e tal. Os caras estão lá no multa, mas não pelo fato de ser traficantes, mas sim pelo fato de estar protegendo o lugar onde eles trabalham, né? Ilegalmente, mas trabalham. Então, protegendo deles mesmos. Então, essa é a situação. Ou seja, o sujeito não é um sujeito armado que opta pelo tráfico. Qual é o crime que eu vou praticar hoje? Vou ser traficante que está dando mais dinheiro. Não é bem assim. O sujeito, ele, na verdade, na maioria dos casos, ele está desempregado, o salário que ele vai ganhar caso ele trabalhe vai ser um salário menor e ele opta pelo tráfico, embora ele nunca tenha tido nenhuma passagem policial, não saiba nem usar uma arma. Mas acontece. Tanto que a gente vai ter uma quantidade absurda hoje de presos que são traficantes, mas que não são traficantes armados. A conta deles não é nem violenta, eles estão presos.
Giancarla, rapidamente para a gente poder ser. Não, temos que ser breve porque já temos horário aqui para poder cumprir a meta. Então, tentando ser breve, que é bem difícil também para mim, mas a questão inicial, falaste do poder político, tanto no nível federal quanto estadual, né? Eu acho que tem muito a ver com o que eu tentei colocar aqui da violência institucional. E a violência institucional é grande responsável, sim, por esse estado de colapso que a gente vive no desrespeito aos direitos fundamentais, a falta de dignidade e cidadania, que faz com que muitos terminem optando pelo desvalor total da vida. Porque quem termina entrando nesse chamado mundo do crime, né, que está arriscando a sua vida porque não dá valor para o que ele tem a perder. Ele não dá valor. Ele é um excluído dessa sociedade. Ele já se vê assim. Só isso já demanda uma série de análises, mas isso é fato. Isso é estatística. Né? Então, essa questão é muito séria e vamos, pelo menos, sair daqui refletindo um pouco mais sobre de que maneira a gente tem, sim, que cobrar essa mudança, né? De que o Estado seja, sim, promotor dos direitos. Porque isso vai fazer diferença cada vez que se chegar num lugar e começar a perceber que o Estado está presente ali, sim, e não apenas quando está pedindo voto, porque aí sim se fala em democracia, né? Periodicamente se fala em democracia porque se precisa do voto daquele que daí é considerado cidadão, seja traficante ou não, seja usuário ou não. Aí todos são iguais perante a lei. Então a gente não está só na sociedade da hipocondria, a gente está na sociedade da hipocrisia. E por isso que não se mata a fome. É por isso que não se mata a fome. Infelizmente é por isso. Só que eu acho que aí não adianta só também querer cobrar do Estado, porque o Estado é formado por nós enquanto membros da sociedade civil. E aí a opção de cada um fazer essa pressão, como a que ela fez. É fugir do medo, gente. Para fugir do medo só tem uma maneira, ter coragem. Ter coragem. E é só para complementar, o Estado, né, tem que mudar essa visão de ele entrar armado, de entrar estuprando, né, uma comunidade ali que está carente de defesa mesmo, né, de toda a proteção que a Constituição dá. A norma quer fazer uma consideração e daí eu vou pedir para o Arthur, nosso cinegrafista, aqueles que desejarem, puderem deixar o nome da filmagem e um depoimento sobre o que achou dessa atividade. E também eu peço aqui a conclusão, daí seja feita filmada, que a gente deu uma opinião filmada para o Arthur, para que a gente possa entregar os certificados do horário e terminar no certinho já estamos estourando. Então, bem rápido, assim, o que eu gostaria de colocar é que as drogas lícitas, álcool, cigarro, todas elas também são um grandíssimo problema de saúde pública, né, e tiram muito dinheiro do Estado, e que eu li um argumento que me pareceu bastante lógico, que na verdade a descriminalização das drogas leves, ou das drogas, da forma como está colocado, ela busca simplesmente acabar com a briga por esse mercado. Que no momento em que não for mais crime, a violência que permeia esse mercado, com essa mercadoria, que ela vai acabar. É este o argumento mais forte que eu li. Né? Agora, com o resto, eu acho assim, toda a sociedade, eu me lembro que eu aprendi que os índios, lá não sei aonde, os primitivos, todos tinham as suas drogas e usavam a droga, os plantadores de cocaína e tudo. Eram sociedades que tinham seus direitos contemplados num nível muito maior. E eu imagino que se nós tivéssemos uma sociedade com os direitos contemplados, nós usaríamos drogas também. Tá? Eu acho que seria uma sociedade que queria acabar com a droga, eu acho que isso que é uma coisa absurda. Né? Agora, em que nível isso está sendo usado, em que loucura isso está chegando, bom, aí isso já é diferente. Né? Eu quero agradecer ao Alexandre Lemos, ao Anderson Moreira, ao Zunca, à Norma Souza, a Graça Garcia, Felipe Moreira, Giancarla Brunetto e a vocês por estar realizando a 4ª edição do Projeto Samba no Pé e Direito na Cabeça. Gostaria que os músicos se levantassem, os professores também, para a gente tirar a foto oficial e pedir uma salva de palmas para vocês e para essas pessoas que nos ajudam. Obrigada. Tem que vir aqui na frente também tirar essa foto. E eu vou. Mãe,
agradecendo a mãe também. Mãe, qual é o número que nós temos aí de 1 a quanto aí para fazer o sorteio de livro? Já para vir aqui tirar. Vamos juntar todo mundo bem juntinho mesmo. Como se a gente fosse sambar juntinho. 23, né? 23. 23? Então, professor Felipe, diz o número de 1 a 23. 12. 12, quem é? Daniel Cosato. Daniel Cosato. Pode vir aqui, Daniel. Vamos tirar a foto junto com o livro que ganhou. Ou quer pegar depois? Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o livro, então. Então, o Daniel ele ganhou o livro inglês para concursos. Professora Giancarla, diz outro número. 5. Sim, Elizabeth Maria Zan. Elizabeth Zen, cursos de Direito Penal, parte geral. Quer ficar já aqui em cima para tirar a foto com a gente? Então tá, depois a gente vai. Já vou fazer entrar esse certificado. E o teu livro, tu pega aqui depois? Então, vamos fazer essa foto aqui. Vai para a página 31 do jornal, agradecendo a todos vocês que fizeram isso acontecer hoje. Tá saindo todo mundo ou não?